Tarde. Nesta tarde tivemos uma live com o Dr. Ciro Perossini, médico nutrólogo da medicina integrativa, e por alguns probleminhas técnicos a gente não conseguiu fazer a gravação na íntegra dessa live. Então, por isso nós decidimos gravar um vídeo para vocês manterem esse conteúdo aí, vai ficar disponível nas nossas redes sociais, tanto do doutor como da Fórmula Ativa, para vocês não perderem nada sobre esse tema que foi amplamente discutido e trouxe muitas coisas boas para todos nós. Então, o nosso tema é privação de sono e eu vou passar a palavra ao doutor Ciro para explicar para a gente um pouquinho o que é o sono. Ótimo. Boa tarde, pessoal. Como vai a todos? Agradeço a todos aí por terem acompanhado o vídeo. Mais uma vez aqui, estou colaborando, estou sempre disposto a colaborar para discutir esses conteúdos aqui na internet, online. Com certeza atinge mais pessoas, né? E sempre eu vou estar disponível para tirar essas dúvidas. Nós vamos discutir hoje sobre as privações de sono e os impactos que tem na nossa vida. O que acontece? Muita gente hoje, devido ao século XXI, essa correria exagerada, essa cobrança de alta produtividade, as pessoas esqueceram que não podem abrir mão do sono. Então, se vocês querem ser, inclusive, altamente produtivos, tem que separar um tempo, um intervalo bom, inclusive, de sono, para vocês conseguirem, inclusive, ser produtivos no dia a dia. Assim, fala em relação ao trabalho, ao lado dos estudos, ou seja, dependendo do momento que a pessoa está vivendo, independente disso, ela tem que cuidar do sono, que é um dos pilares básicos aí para ter uma saúde e longevidade. Sim. Doutor, e o que a gente poderia classificar? O que é o sono? Então, o sono é o momento que nós não estamos mais em vigília, ou seja, é o momento que nós preparamos o nosso corpo para entrar em estado de recarga, um momento de relaxamento, diminui a frequência respiratória, a frequência cardíaca, produz alguns hormônios para equilibrar o nosso fisiológico, né, vamos dizer assim, diminui outros hormônios que seriam prejudiciais à nossa saúde. E basicamente nós temos 3 estágios do sono não REM, que seria um estágio 1 ali, que começa a relaxar a musculatura, o estágio 2 começa, quem treina, por exemplo, começa o processo de recuperação muscular, e libera o hormônio GH, inclusive, que é ótimo para crescimento, inclusive, e desenvolvimento de crianças e adolescentes. Na fase 3, continua o processo, diminui a frequência cardíaca, diminui a atividade cerebral e o corpo entra em relaxamento profundo. É a hora que a gente, inclusive, chama de sono profundo. Mas depois desse estágio, tem um estágio ainda melhor, que seria o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, onde a energia nossa é direcionada, inclusive, para o cérebro. E nessa região do cérebro, a atividade cerebral fica, às vezes, mais intensa, dependendo da pessoa, e é onde ocorrem, inclusive, os sonhos. A pessoa consegue relaxar. E os estudiosos dizem que nesse período do sono é o momento de a gente absorver boas memórias, conhecimento, nessa parte de restaurar conexões cerebrais que valem a pena para aquele indivíduo. Ô, doutor, e quais que são as principais funções que o sono tem na nossa vida? Então, o sono, ele tem impacto na questão de, eu costumo dizer aqui no consultório, que para a gente ter um bom dia, a gente precisa ter tido uma boa noite de sono. Até porque para a gente produzir, ter essa energia para trabalhar, nos antigos aí, correr atrás de alimento, caçar, aquela coisa toda, precisava dormir bem. Porque se a gente não dormir bem, a gente vai acordar irritado, de mau humor, inclusive alguns hormônios do estresse, que aumenta, inclusive, a leptina, que causa saciedade. Se a gente dormir mal, produziria uma grelina, que aumenta a fome, né? Principalmente por besteiras, comidas fast food, refrigerantes, etc. Então, assim, o sono é um dos pilares de sobrevivência. Quem, por exemplo, alguns animais testados aí, cobaias, 10, 15 dias de privação de sono, literalmente morrem. E não tem o que fazer a respeito. Não tem substâncias para suprir isso. Tem substâncias que ajudam a melhorar a quantidade e a qualidade do sono, mas para suprir o sono não tem como. Ô, doutor, e a gente escuta muito e vê reportagens, estuda, aprende que tem hormônios que são envolvidos nessa cadeia do sono. Um deles é a melatonina. Qual que é a relação? O que é esse hormônio? Qual a relação dele com o sono? Ótimo. A melatonina, ele tem como precursor o triptofano.
E em Certo. alguns alimentos, principalmente proteínas animais, vegetais, tem o triptofano, quando a gente absorve, né, ele chega no cérebro e transforma em serotonina. Essa serotonina é aquele hormônio que nos dá bem-estar, prazer, dá aquela sensação de tranquilidade e está presente no momento de vigília. A partir do momento que a gente desliga a luz, a gente entra em estado de sono. E aí a nossa pineal entende que tem que produzir melatonina, que é ele que regula o sono e todos os outros cadeias de ciclos hormonais ali que ocorrem no corpo. Basicamente começa na melatonina. Além disso, tem outros hormônios envolvidos. No caso, a leptina, que é produzida ali, que diminui a dar saciedade para o organismo, né? Então a pessoa diminui a fome, na toa que a gente está dormindo, a gente é muito raro acordar alguém e acordar com fome e vai comer. A partir do momento que, inclusive, a gente acorda, muita gente não sente, inclusive, fome, porque, inclusive, tem predomínio dessa substância. Então, o ideal, né, doutor? Se você quer buscar um emagrecimento, se você está nessa fase, você quer manter o seu corpo mais saudável, o sono é um dos pilares mais principais aí para você manter a saúde da sua vida, né? Com certeza, tanto a Atua em saúde vários física, hormônios. sim, sim, como tanto pela saúde física como a saúde mental. Então, nós precisamos do sono por questão de sobrevivência. E quem acha que está ganhando tempo, perdendo 2, 3 horas de sono ali para ganhar tempo, na verdade ele está perdendo tempo de vida, porque lá na frente, provavelmente pelos estudos mostram, quem dorme menos vive menos. Então, não está sendo uma troca positiva, não. Entendi. Ô, doutor, nesse caso aí que a gente está vivendo de pandemia, de estresse, de irritabilidade, muitas pessoas ansiosas, o impacto que isso tem no sono é grandioso, né? Como é que essas pessoas, assim, qual o papel do sono nesse tipo de indivíduo? O que acontece no organismo dessa pessoa? Então, o que acontece? As pessoas, de uma maneira geral, ele tem um estresse positivo e um estresse negativo. Ou também uma ansiedade positiva e uma ansiedade negativa. O que está acontecendo nessa pandemia que nós estamos tendo? A ansiedade negativa, que é aquela descarga de alguns hormônios ruins que acelera o nosso metabolismo, dá taquicardia, dá aquela palpitação que algumas pessoas sentem. E isso ocorre também devido ao aumento do cortisol. Aumentando o cortisol, diminui o funcionamento de uns hormônios bons para a gente, por exemplo, a testosterona, seu corpo entra em desequilíbrio, tem gente que começa a desenvolver problemas de arritmia, pressão alta, tudo isso derivado ao estresse ou ansiedade mal controlados. E gera essa repercussão fisiológica. Ô, doutor, e pensando nisso, quantas horas é o ideal? Qual o tempo que é ideal para um sono com qualidade? Então, um sono com qualidade, alguns estudos dizem que 6 a 7 horas, mas depende também da idade da pessoa. Por exemplo, um recém-nascido precisa de 18 horas. Então, para ele se recarregar e entrar em equilíbrio, é necessário 18 horas. Um recém-nascido, talvez de 3 meses, precisaria de 16 horas. E a partir de vai aumentando a idade, a necessidade de sono diminui. Mas a média, um adulto jovem, 6, 8 horas por dia, está de ótimo tamanho. E salve alguns organismos. Tem pessoas que o organismo dela, às vezes, precisa de 5 horas e ela se sente bem. Tem outras pessoas que Sim. talvez precisa de 9, 10, ela sai fora da média. Por isso que eu costumo dizer aqui que a pessoa precisa se reconhecer, saber como o corpo dela funciona, para ela, inclusive, saber lidar com isso. Ô, doutor, então em crianças aí que não têm uma boa qualidade do sono, sabendo que é tão importante isso, até por fator do crescimento, como você falou, sabendo de tudo isso, se a mãe observar que o filho não está tendo uma boa qualidade do sono, é indicado já falar direto com o pediatra para que isso seja revisto, né? Que tem uma Com certeza. importância bem grandiosa nisso, né? Com certeza. O que acontece? Nas crianças que dormem mal, elas ficam mais irritadas, elas caem o rendimento dela na escola, porque a memória não vai ser processada adequadamente. E tem um importante outro fator, que ela não produz GH de uma quantidade suficiente. E esse GH seria um hormônio que seria essencial para o crescimento ósseo muscular. Então, se essas crianças estão dormindo mal, principalmente nessa fase de adolescência, de crescimento, elas vão ser prejudicadas nessa questão do crescimento como um todo. Ou seja, a estatura vai estar diminuída de acordo com a idade, e fora os outros mecanismos fisiológicos ali que vão estar alterados também. Ô, doutor, e tem pessoas que acabam dormindo 7, 8, 10 horas, tem o sono ainda, mesmo após tantas horas, tem sono,
quando acorda, tem a sensação que não dormiu nada, continua cansado, continua fadigado. Nesse tipo de pessoa, o que que acontece? O que que acontece no organismo da pessoa que ela tem essa sensação? Então, eu costumo dizer para as pessoas que muitas vezes esse padrão começou a se repetir, às vezes nos últimos 2, 3, 5 anos. Às vezes ela mudou de emprego, mudou de rotina, de cidade, enfim, algo alterou ali no fisiológico dela na verdade, ela começou a se sentir incomodada agora, mas na verdade já estava em desequilíbrio. O que que pode estar acontecendo? Provavelmente o corpo dela já está em desequilíbrio, às vezes ela está acima do peso, já o corpo já está inflamado, tem a questão também de repente ela está roncando muito à noite, está se alimentando mal, então está tendo lapsos do sono ali à noite, está quebrando aquele sono que seria profundo, ela fica navegando ali a noite inteira no sono leve. Então o corpo não se recarrega nesse período, automaticamente ela vai acordar mais cansada. Independente do tanto que ela dorme, vai continuar cansada, porque o corpo está desequilibrado. Ô, doutor, o ronco também é um sinal que o sono não está sendo com qualidade, né? Verdade, o ronco de muitas pessoas aí, às vezes é excesso de peso mesmo, causa o ronco, outras pessoas é anatômica. Depende, tem que ser investigado, inclusive, com um especialista, mas se tiver presente o ronco, ela tem que providenciar alguma coisa para resolver aquilo, porque ela não vai conseguir chegar no sono profundo, automaticamente ela não vai chegar no sono REM, e, consequentemente, o dia dela vai ser sonolência o dia inteiro. Ela vai estar Baixa aquela queda de qualidade, né? energia, baixa qualidade, vai produzir mal no trabalho, nos estudos, vai ficar com sono depois do almoço, no final da tarde sono de novo, aquela pessoa que está com sono 5 vezes no dia. Provavelmente está relacionada ao ronco. Ô, doutor, e o que que a gente pode fazer para ter esse sono com qualidade? Porque uma coisa que a gente já tinha até conversado sobre lá na nossa live é a diferença, né, do tempo. Não é o tempo que você dorme, mas é a qualidade que você tem desse sono, de você passar por essas fases do sono, né? E qual o tipo de dica que o doutor podia dar para a gente, né, que às vezes se vê numa situação como essa, de perder o sono, que você daria para que a gente tenha uma noite com qualidade? Então, eu costumo dizer que não a gente, igual você comentou, não é a quantidade de sono só que é importante, é a qualidade também. E nós podemos fazer alguns fatores para mudar isso. Por exemplo, antes de dormir, não comer muito à noite, ou evitar carboidratos refinados, por exemplo, processados, alimentos industrializados. Não é interessante para o corpo, porque o corpo vai ter muito trabalho para processar aquilo. Então é ideal umas 3, 4 horas antes de dormir, não comer nada, só beber água ou chás calmantes, de uma maneira geral, fazer um ritual do sono, higiene do sono, que é higienizar o ambiente, no sentido de que tem que deixar um blackout, tem que diminuir as televisões, diminuir aquelas luzinhas do computador, da televisão, do ar-condicionado, que fica piscando ali. Nossa pineal entende que está de dia, inclusive pode atrapalhar o padrão do sono à noite. Um colchão bom, bem adequado, né, de preferência recomendado por um ortopedista, para saber se a pessoa vai ter aquele sono completo ou não. Afinal, nós passamos, em média, 1/3 da nossa vida na cama. 1/3 da nossa vida é dormindo. É Por que muito não tempo, investir, né? né? Então, por que não investir nesse 1/3 de vida aí, de verdade, né? Tomar todos esses cuidados, essas medidas aí, para a gente ter uma vida mais digna e mais longeva. A gente tinha comentado também, doutor, da parte da aromaterapia, né? Isso é uma conduta muito legal de ser aplicado também, que com os óleos essenciais a gente consegue usar a lavanda, por exemplo, uma passiflora, ambientalizar esse quarto, né? E com essa aromaterapia você vai ativar os seus neurotransmissores para receptividade desse óleo, que tem a ação calmante, né? Mais tranquila. Com certeza. Tem alguns que já são famosas, como extratos, aromas de lavanda. Lavanda é muito recomendado. Tem de erva cidreira, de outras ervas que também, de camomila, às vezes de maracujá. Um cheirinho de maracujá no ambiente causa tranquilidade na pessoa. Às vezes, naquele momento ali, a pessoa não percebe, mas o corpo dela está sentindo. E está sentindo uma influência daquele cheiro. E esse cheiro vai, toda vez também, você condicionar seu cérebro a lembrar que está na hora de dormir. Aí a pessoa começa a criar um ritual, ela fala assim, apaguei a luz, você está mandando um comando para o seu cérebro que está na hora de dormir. E a pessoa começar a se prestar atenção nesses detalhes e o conjunto disso vai trazer qualidade de vida para a pessoa, sim.
Ô, doutor, e aí quando o paciente chega para você nessas condições que você organizou essa parte da alimentação, organizou essa parte da atividade física, deu essas dicas que você comentou agora sobre o sono, e ainda assim o paciente não tem uma qualidade de sono adequada, o que você recomenda? Qual tipo de terapêutica você usa nesses casos? Então, em alguns casos, depois de mudar os hábitos de vida da pessoa, reajustar ali o dia a dia dela, alguma coisa que estava interferindo, e ela continuar com problemas de sono, ela pode estar com quadro de distúrbio de sono. Aí sim, será necessário, às vezes, uns complementos, medicações, de preferência que eu trabalho com a linha mais integrativa, eu uso mais fitoterapia, medicamentos mais naturais para evitar efeitos colaterais. Então, a gente entraria talvez com a melatonina, um 5-HTP, que é o triptofano, entraria com alguns extratos em cápsulas para a pessoa conseguir ter uma noite melhor de sono, que fica até inclusive mais prático. Além da aromaterapia, o ambiente, né, tá propício também para o sono. E se além disso tudo a pessoa continuar com muito dificuldade de dormir ou manter o sono, a gente entra com algumas medicações, inclusive pode ser usada até tarja preta, para induzir o sono de uma maneira química, mas eu oriento para todos que é por um período. É porque nós não podemos ficar dependentes de alguns medicamentos que têm efeitos colaterais a longo prazo, sim, e nós devemos evitar. Sim. Ô, doutor, tivemos várias perguntas na nossa live, mas na síntese, isso que a gente abordou, eu acredito que vai ajudar ainda muitas pessoas que passam por problemas assim diário, que é a perda de sono, e a gente não, às vezes não tem dimensão quanto isso impacta até a curto, a médio e a longo prazo na nossa vida, né? Então a importância de você ter uma boa qualidade de sono, se você tem dúvidas, se você tem uma má qualidade na sua noite, o importante de procurar um profissional capacitado, você procurar se orientar, se instruir para que a sua saúde seja restabelecida, né? Isso é muito importante, né, doutor? Com certeza. Aquela questão de que hoje a sociedade está tão acelerada e corrida que as pessoas é como se recarregasse ali, fosse um celular, recarregasse o celular por 50%, 70% e já quer seguir a rotina do dia seguinte intensa sem ter recarregado o corpo por inteiro. Então, a mesma coisa, se o celular carregou 50%, quando ele chegar em 10%, ele não vai funcionar mais a câmera, não vai abrir mais uns aplicativos, o processamento dele vai ser lento, vai travar. A mesma coisa o nosso cérebro. Se a gente não recarrega nosso corpo 100% para aguentar o dia seguinte, nós vamos falhar Não também. dá. Nossa memória vai falhar, vai bater no trânsito, vai brigar com alguém na rua porque vai ficar irritado, vai ter uma alteração de humor e talvez ansiedade, e geralmente, inclusive, a pessoa procura alguma válvula de escape, e está geralmente associada a lanches de uma maneira geral, fast foods, refrigerantes, sucos de caixinha, essas outras coisas industrializadas que a longo prazo não faz bem para a saúde. Doutor, eu quero muito te agradecer mais uma vez por ter participado aqui conosco, por estar gravando esse vídeo aí, para ficar disponível esse material para tantas pessoas que passam por esse problema, né? Que tem um histórico dentro de casa, que às vezes esse manejo dentro de casa, de dormir muito tarde, de acordar muito cedo, de não ter essa regularidade, essa rotina também é bem impactante para todos da casa. Eu quero muito te agradecer e espero você nas próximas lives, nos próximos vídeos. Quero muito te agradecer, viu, doutor? Eu que agradeço pelo convite aí de estar participando dessa live, desse conteúdo agora digital que a gente pode estar gerando, que com certeza atinge muito mais pessoas, já tira dúvidas de várias pessoas, inclusive de várias idades. Isso é importante, né, de uma maneira geral para a sociedade. E o que eu puder colaborar aqui nas redes sociais ou para onde esse vídeo chegar aí, pode me procurar também no Instagram, no meu consultório, que eu vou estar sempre à disposição para melhorar a qualidade de vida de todo mundo de uma maneira mais natural possível. Muito obrigada, doutor. Com certeza você faz isso com muita Nada. expertise, com muito conhecimento, e eu tenho certeza que o conhecimento que você trouxe para a gente hoje enriqueceu a vida de muita gente. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Obrigado a todos que participaram e a todos que vão ver esse vídeo aí. Podem perguntar aí embaixo que a gente vai responder na medida do possível. Tudo de bom, Luana, e um ótimo dia. Um beijo. Tchau, tchau, doutor. Beijo, tchau, tchau.